Por quê, Cabocão? Boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo da nossa Paraxá. Hoje a gente tem o prazer de novamente receber minha amiga Maru Dressler, que é uma amiga pessoal e também é estudante rabínica lá no Instituto Rabínico em Buenos Aires. Então, começamos como as bênçãos da Torá. E logo em seguida passamos a palavra para Maru. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu la'asok bedivrei Torah. Amén. Amém. Ve'arevna Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu, uvefi amcha bet Israel. Venihie anachnu vetze etzae amcha bet Israel. Kulanu yode shemecha. Velomde toratecha lishma. Baruch atah Adonai amelamed Torah leamo Israel. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol amin venatalanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Amén. Amém. Maru, a palavra é sua. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Em, Vamos a ver. Un momentito. Aquí. Esperen que va medio lenta mi máquina. Ahí está. Tranquila la máquina. Sí, Ya viene, ya viene. ¿Ustedes están viendo? Bueno, se me fue para otro lado. ¿Están viendo bien? sí, está en modo apresentación. Bien, perfecto. Bueno, nos toca estudiar esta semana para Yat Nassó, que abarca desde el capítulo 4, versículo 21, hasta el capítulo 7, versículo 89. Esta es la segunda porción del libro de Bamidbar, y es la parashá más larga de la Torá. A ver si me da bolilla la presentación. Bueno, si no, ya me da la bolilla. Bueno, decía que es la parashá más larga de la Torá, tiene 176 versículos y se abordan los siguientes temas. Yo hice como un punteo para, antes que empezar a desarrollar. Uno de los temas es el censo de los levitas y las tareas de las distintas familias de los levitas, las leyes sobre las personas impuras que deben salir del campamento, las reglas sobre la confesión y la reparación del daño, el ritual de la sotá, de la mujer sospechada de adulterio, la ley del nazir, la bendición sacerdotal y las ofrendas de los líderes tribales. O sea, hay un montón de temas bastante Maru, variados. Sí, no, a pantalla no no está. avanza, no Sí, avanza. Voy a dejar de compartir y voy a probar de nuevo. A ver si, ¿qué pasa? Manu, Sí, tal vez lo que puedas intentar es, en lugar de ponerlo en modo presentación, dejarlo sin presentar. Está bien, sí, sí, está y bien. si quieres puedes ir a compartir opciones avanzadas y ahí puedes, Sí, bueno, eso es más complicado, pero tal vez está no. bien, está bien. Lo dejo así y total lo van a ir viendo. Más chiquito, pero lo van a ver igual. Se ve igual? sí, ¿Lo sí. están viendo? Sí.
Bueno, Sí. esta es la pantalla de lo que acabo de decir, así que vamos a pasar a la siguiente. se ve perfectamente. Bárbaro, bárbaro. Bueno, voy a la diapositiva distinta. Bueno, yo hice un resumen de cada uno de los temas que menciona la parashá, pero me voy a explayar más en el ritual de la sotá, por eso está en otro color acá. De todas maneras voy a hacer como un pantallazo general de todos los temas. Bueno, en cuanto a los deberes levíticos, Nasog comienza con Adonai pidiendo a Moshe que cense a los levitas por familia, según su linaje paterno, comprendiendo a los hombres que tenían entre 30 y 50 años, los que eran aptos para las tareas en la tienda del encuentro. El censo dio un total de 8.580 hombres que estaban divididos en las tres ramas de la familia, las tres familias, ¿no? Los gershonitas, los keatitas y los meraritas. Cada una de estas familias tenía tareas específicas. Los gershonitas tenían a cargo el transporte de las cortinas del santuario, excepto del parojet y de las cuerdas para sujetarlo. Los keatitas transportaban los elementos más sagrados, como el arón, la mesa, el candelabro, los altares y el parojet. Y los meraritas transportaban los elementos de madera del santuario, los tablones, los travesaños, los pilares y los zócalos. Se menciona la purificación del campamento, donde Dios ordena abandonarlo a todo aquel que padezca zaharat, flujo seminal o que esté ritualmente impuro por el contacto con un cadáver. También se ordena que quien cometa alguna transgresión contra su prójimo deberá asumir la culpa y restituir al afectado la suma original más una quinta parte. A continuación de este tema aparece en el texto el ritual de la sotá. Dios transmite a los israelitas mediante Moshe que toda mujer sospechada de adulterio deberá ser llevada por su esposo junto a una ofrenda minjá ante un sacerdote, donde ésta prestará un juramento de que no ha sido infiel, bebiendo el agua amarga que, en caso que lo haya sido, le provocaría que se hinche el vientre y se caiga el muslo, haciendo la maldición entre su pueblo. Pero si no fue infiel, significa que es pura, quedará limpia e incluso podrá concebir. Como les decía, este tema lo voy a retomar un poquito más adelante. En la parashá, a continuación, relata el voto del Nazir. Si un hombre o mujer desea hacer una promesa de abstinencia para consagrarse ante Dios, deberá abstenerse de todo derivado de la uva, no podrá cortarse el pelo, ni tener contacto alguno con cadáveres. Si se impurifica accidentalmente, debe someterse a un proceso de purificación, rapar su cabeza y entregar 2 palomas al sacerdote. Ese mismo día santificará su cabeza, recomenzará el conteo de su abstinencia y ofrendará un cordero en su primer año. La siguiente ley del Nazir será, al cumplir su periodo de abstinencia, tendrá que ofrendar a Dios un cordero menor de 1 año, una oveja menor de 1 año, un carnero, un canasto de hogaza sin leudar de harina fina mezclada con aceite y matzot y las respectivas ofrendas de vino. Se rapará el cabello y lo pondrá bajo el fuego de la ofrenda del cordero. El tema central de este punto es la autoimposición de santidad, el control sobre el cuerpo y la renuncia. Esto nos puede motivar a pensar, ¿qué motiva a alguien a tomar votos de abstención? ¿Qué riesgos y beneficios tiene una vida más sagrada, pero separada de lo común? ¿Es esto ideal o una excepción? La tradición rabínica debate si el Nazir es un pecador por alejarse del mundo o si es alguien admirable. Otro punto que nos va a dejar pensando. En orden, lo siguiente en el texto es la bendición sacerdotal.
Adonai habla a Moshe para transmitir la bendición sacerdotal. Yevarejeja Adonai Beishmereja, Yer Adonai Panabeleja Bijuneca, Isa Adonai Panabeleja Beyasemleja Shalom. Adonai te bendiga y te guarde, Adonai te ilumine con su presencia y te agracie, Adonai se torne hacia ti y te conceda la paz, nos dice la bendición. Esta simple oración es una de las frases de la Torá más emocionantes y profundas. Nos sirve para preguntarnos qué significa hoy recibir una bendición. ¿Podemos todos ser portadores de bendición más allá del rol de sacerdote? ¿Qué lugar ocupa la bendición en nuestra vida espiritual? El día que Moshe terminó de erigir el tabernáculo, los jefes de Israel se acercaron y entregaron sus ofrendas, las cuales Adonai ordenó entregar a los levitas según sus trabajos, y la división fue la siguiente. A los gershonitas les dio 2 carros y 4 vacunos, a los meraritas 4 carros y 8 vacunos, y a los queatitas nada, pues eran los responsables de los elementos más sagrados y debían cargarlos sobre los hombros. Los jefes de cada tribu presentaron uno por día sus ofrendas para consagrar el altar el día que fue inaugurado. Cada jefe ofrendó una fuente de plata, un tazón de plata, ambos llenos de harina, una cuchara de oro llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero, un chivo, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de 1 año. Todo esto la Torá lo repite con cada una de las tribus. Este es el último tema que se desarrolla en la Parashá Naso. Como les decía, yo quiero desarrollar con más detenimiento y con más reflexión el tema de la Isha Sotá, de la mujer sospechada de adulterio. Bueno, el texto prescribe un ritual complejo. El esposo se siente celoso, trae a la mujer al sacerdote, quien realiza el ritual, que incluye escribir el nombre de Dios en un pergamino, disolverlo en aguas amargas y hacerla beber este brebaje. Si es culpable, sufrirá físicamente, como dijimos antes, y si es inocente, quedará ilesa y se convertirá incluso en madre. Esta sección es una de las más incómodas de la Torá. Desde una mirada actual, esta ley puede resultarnos dura, violenta y con razón. Parece que la mujer está sola ante una acusación basada en celos. No hay mención de una investigación ni de testigos, ni qué sucede si el esposo mintió. No hay juicio justo, hay un ritual de sospecha expuesto públicamente. Podríamos ver el texto como un vestigio de la sociedad patriarcal, donde la mujer era propiedad del varón y su fidelidad. Una preocupación legal y ritual. Muchas interpretaciones feministas lo leen así, como parte de una cultura que desconfía del cuerpo y de la autonomía femenina. Esto también lo voy a retomar un poquito más adelante. Pero podemos también, como dice la tradición rabínica misma, no dejar que no nos deje de incomodar, pero al mismo tiempo intentar interpretarlo desde una ética más compleja. Bueno, en el Talmud encontramos voces críticas y matizadas sobre este tema. Por ejemplo, en Sotá 47a leemos: cuando los adúlteros se multiplicaron, se suspendió el rito de la Sotá, porque ya no actuaba como disuasivo. El Talmud nos dice que esta práctica dejó de hacerse siglos antes de la destrucción del Segundo Templo, cuando el nivel moral de la sociedad decayó. Es decir, incluso si el sistema rabínico entendió que el ritual ya no funcionaba.
Pero incluso en el contexto original, algunos sabios interpretan que este rito no es un mecanismo punitivo, sino una forma de proteger a la mujer de castigos violentos por parte del marido. En vez de permitir que él la agreda por sospecha, la Torá exige que vaya al templo, que se exponga al juicio divino. No hay castigo humano, solo intervención divina. En cierto modo, es un freno. Los sabios interpretaron que el ritual no es un castigo, sino una contención. Evita que el hombre actúe por su cuenta, obliga a llevar la acusación ante Dios, lo que probablemente lo desmotivaría. Una de las imágenes más radicales del texto es que el sacerdote debe borrar el nombre de Dios en el agua. Leemos también en Sotá 17a, Dios dijo, mi nombre que fue escrito con santidad será borrado en las aguas para hacer la paz entre marido y mujer. En Shabbat 116a, los sabios dicen que esto nos enseña que por la paz entre un hombre y su esposa, Dios permite que se borre su nombre. Es una imagen poética y potente. Restaurar la paz entre dos personas vale incluso más que el nombre de Dios. Los sabios del Talmud lo destacan el borrado del nombre de Dios como una enseñanza ética radical. En el Talmud Yerushalmi, en Sotá 1.4, dice, si por una sospecha Dios permite que se borre su nombre, ¿cuánto más debemos nosotros hacer por la paz? Y el Rav Kook agrega, el nombre de Dios puede ser borrado si es por la paz, porque Dios no es solo nombre, sino relación. La paz es la expresión más elevada del nombre divino. La paz se convierte aquí en un valor que supera incluso la santidad del texto. Más allá del caso legal, la sotá representa el veneno de la sospecha no resuelta. Otra fuente, el Midrash Bamidbar Rabá, 9:15, dice, así como el agua muestra lo oculto, los celos revelan lo que hay en el corazón. La sospecha, dice este Midrash, no solo destruye al otro, nos de... Espere un momentito porque Tranquilo. como verán, no estoy muy bien. Decía que la sospecha, dice este Midrash, no solo destruye al otro, nos destruye a nosotros mismos y a los vínculos. El ritual de la sotá puede entenderse también como una metáfora espiritual. ¿Qué hacemos cuando lo que sentimos no tiene pruebas, pero tampoco paz? ¿Qué hacemos con la sospecha en nuestras relaciones? La Torá nos obliga a enfrentarnos con esa pregunta de forma ritual, no impulsiva. Nos dice, no actúes enojado, no destruyas por sospechar, ponlo ante Dios. También leemos en Pirkei Avot 4:21, los celos, el deseo y el honor sacan al ser humano del mundo. Como decía anteriormente, muchos comentarios modernos rechazan este texto por patriarcal, pero algunos lo reinterpretan de forma más simbólica. Por ejemplo, Judith Antonelli, que es una judía de ascendencia italiana, en su libro A Imagen de Dios, un comentario feminista sobre la Torá, nos dice, la sotá es una víctima del sistema patriarcal
que controla, ay, no puedo hablar. Me disculpen. La sota es una víctima del sistema patriarcal que controla su sexualidad, pero también es una figura ritual poderosa. No es el hombre quien la juzga, sino Dios, y ella es la única que ingiere el nombre divino. Hay aquí una mística femenina oculta. También Rachel Adler, que es una rabina reformista y destacada teóloga judía feminista, en su libro Engendrando Judaísmo, escribe: el ritual de la sotá puede ser leído como una oportunidad para resignificar lo ritual desde la vulnerabilidad. La ingesta del texto es tanto juicio como revelación. Invita a imaginar nuevas liturgias donde el cuerpo femenino no sea campo de batalla, sino lugar de verdad. Y Aviva Gottlieb Zornberg, que es una estudiosa de la Torá y comentarista contemporánea, agrega: la sotá representa el espacio donde la verdad se hace inhallable. Es una metáfora del alma humana en lucha consigo misma, con la necesidad de ser vista y al mismo tiempo temiendo el juicio. La ley de la sotá, leída superficialmente, parece una pieza más de una sociedad que no confía en la mujer. Pero si la leemos con sensibilidad, podemos verla como una enseñanza profunda sobre los vínculos humanos, sobre la sospecha y el poder destructivo de los celos, sobre la necesidad de canalizar nuestros sentimientos de forma ritual y no violenta, sobre el valor supremo de la paz en las relaciones y sobre el misterio. A veces hay cosas que solo el tiempo, la confianza o lo divino pueden resolver. Hoy no hacemos beber aguas amargas, pero sí tenemos palabras amargas, miradas que hieren, silencios que acusan. Sí, usamos otras formas de prueba: celulares revisados, palabras no dichas, gestos malinterpretados. La sospecha sigue viva. Lo que nos enseña este relato es que debemos encontrar formas éticas y espirituales de gestionar esa incertidumbre. La ley de la sotá puede ser vista como reflejo de una época dura y desigual, pero también puede leerse como un espejo de nuestras propias fragilidades: la necesidad de certeza, el miedo a la traición, la dificultad de confiar. La Torá nos invita a ritualizar esa fragilidad, a no hacer justicia por mano propia, a reconocer que hay zonas donde el misterio puede operar. Y sobre todo nos recuerda que no hay nombre más sagrado que aquel que se borra para preservar la paz. A partir de este relato, yo me hice varias preguntas que quería compartir con ustedes y las puse en la pantalla para eso. ¿Cómo enfrento mis sospechas? ¿Soy capaz de hablarlas antes de actuar? ¿Puedo crear rituales de reparación, de diálogo, de confianza? ¿Qué estoy dispuesta a dejar de lado, a perdonar, a soltar, con tal de no vivir en la cárcel de la sospecha? ¿Qué nombre, qué ego, qué palabra estoy dispuesta a borrar para crear paz? Son preguntas que, bueno, hay que tomarse el tiempo para pensarlas mucho, ¿no? Pero me parece que nos ayudan a reflexionar. En toda la parashá se mezcla lo comunitario y lo personal. La colectividad levita, la mujer sotá, el individuo nazir, el pueblo que recibe bendición. Y bueno, para seguir pensando, creo que podemos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo equilibro mi búsqueda personal de espiritualidad con mi compromiso comunitario? ¿Cómo interpreto los textos difíciles desde una mirada ética contemporánea? ¿Y qué es una vida elevada? Porque bueno, Nassau
significa, además de censar, significa elevar. Bueno, y aquí termino mi presentación. Gracias, Maru. Una Perdón buena por la apresentação, muito hermosa. Alguém quer fazer um comentário ou uma pergunta? Disculpen antes que nada la terrible voz que me sale, pero bueno, es lo que hay. Tranquilo, tranquilo. Reforce Lemar, espero que você Gracias. prontamente se recupere. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Dani? Olá, Maru. Passei por isso hoje de manhã também, estou com a garganta ruim, fui fazer um shacharit, não conseguia cantar, foi horrível. Mas melhoras para nós dois. Eu consegui entender tudo o que você falou. Obrigado, Maru. Eu tenho uma meio pergunta, meio comentário. O Nazir, ele tem alguma restrição de manter relações sexuais também ou não? É só vinho e pessoas mortas, né? Pessoas e animais mortos, é isso? E o cabelo? Ah, e o cabelo, exatamente. Sansão, né? Bueno, yo con respecto al tema de la impurificación, creo que estamos hablando de un cadáver de lo que sea, un cadáver, ¿no? No especifica, por lo menos no recuerdo yo que especifique la Torah, pero todo lo que está muerto, sin vida, impurifica, ¿no? Entonces yo creo que sí, que así debe considerarse las dos cosas, o sea, un ser humano y un animal también. Y lo de las relaciones sexuales no te entendí. ¿Qué dijiste de eso? Se também para a purificação do Nazir ele tem que se abster de relações sexuais. Ah, del Nasir. Sí, yo creo que también está impedido. Y yo creo que él no hace un voto de abstinencia también de eso. Tá, então aí a minha pergunta vem, você falou que existe uma discussão atual de que na verdade o Nazir ele se afasta um pouco de Deus, né? E eu entendo que dentro da tradição judaica é especial para o Shabat, mas as relações sexuais são muito bem-vindas, né? Não só para o Uruvu, mas também o Talmud fala até que é uma obrigação, a Ketubá tem uma obrigação do marido de satisfazer a esposa. Tal cual. Então, nessa discussão, alguém fala alguma coisa sobre isso? Porque Lo que pasa es que os nossos primos, né? del Nasir no menciona que esté casado. No habla que tenga esposa el Nasir. Se quedó quietito, Dani. Te congelaste, Dani. Sim, congelaste, sim. Agora voltou, Dani, você congelou. Ah, perdão. No sé si escuchaste lo que dije, que yo no, en ningún lado se lee que el Nasir tenga esposa. Sim, sim. Não, mas a minha pergunta é mais no sentido de uma diferença que nós temos da nossa religião prima, irmã, que é o cristianismo, é que o inventor do cristianismo, né, Paulo, ele diz que a gente deve se abster ao máximo. Se você não consegue, melhor casar. Mas se você puder viver, né, e daí tem né,
monastérios e essa ideia toda do catolicismo, principalmente, de celibato. Sí, E o quanto isso, né, não surge com a ideia da pureza do Nazir. Na verdade, é uma pergunta para a gente pensar, né? sí, Não é tão sí. fácil de Bueno, responder. por eso viste que los sabios preguntan hasta qué punto es eh, eh, bueno que haya una persona que se abstiene. O sea, hay una reflexión ahí por parte de nuestros sabios a posteriori de la lectura sobre el Nasir. ¿Es bueno que se abstenga? Eh, ¿Por qué estar separado del resto de las personas haciendo cosas distintas puede ser algo beneficioso? Esto también lo podemos relacionar con los que se van al Tíbet a meditar, los budistas que se aíslan, que no tienen contacto con otros. Por ahí pareciera, desde mi punto de vista, una actitud muy egoísta, ¿no? Porque es como que los demás no existen, no les importa otra cosa más que su propio espacio espiritual. Entonces, ahí hay una contradicción con nuestra cultura, porque nosotros hablamos de la importancia de la comunidad y esto es por eso esta diferencia grande que hay entre individual y colectivo, ¿no? O sea, nosotros somos judíos en comunidad, entonces esto es como medio raro para mi modo de ver, ¿no? Y pareciera como sacado de otro lugar, no parece propio, ¿no es cierto? Parece como de otra cultura. Es Sim, bastante difícil de entender. sim. Concordo com você. Obrigado. Mais alguém quer fazer algum comentário? Paulo? Eu só vi aqui no Bamidbar, capítulo 6, a separação da mulher não faz parte das proibições do Nazir. Só aquilo lá que já falamos, né? Vinho, fermentado, cabelo e cadáver. Isso aí não apareceu mulher aí na história assim, mas ele não está proibido de casar, não. Y de la mujer sotá no tienen nada que decir. A mí me sorprendió, me É, movilizó tanto, me sim, movilizó Porque tanto. é muito, não tem que falar, porque é um ritual extremamente forte, para usar um termo leve, né? A gente vê a descrição assim e fala, meu Deus do céu, como é que, mesmo que seja absolvida, ela já foi exposta, né? Ela já foi acusada, é uma coisa muito violenta, é um ritual muito violento. Mesmo quando a pessoa tenta aliviar, não, está protegendo a mulher, etc., tal, é difícil da gente comprar Mm. essa história, né? A boa vontade do intérprete, né? Um princípio de leitura do, do Agostinho, né? Mas, na verdade, é muito forte o ritual, ele é muito pesado, não sei nem o que falar, muito pesado. Já te passo a palavra, Débora. A Maru trouxe na apresentação, né, 3 textos feministas que vale a pena a leitura, que nós estudamos, inclusive, em uma das nossas classes, com a professora Marisa, uma excelente professora, e, e traz uma visão assim bem diferente de pensar este olhar de uma forma tão agressiva do jeito que a gente vê no texto puro, né? Deb. Não, eu gostei demais dos questionamentos que você, Maru, colocou no último
Slide. slide, né? E eu não consegui anotar todos, porque eu estava Después pensando, comparto después, lo comparto, se lo paso a ok, Thaís. ok, mas uma coisa que eu fiquei pensando, né, e mexeu comigo, o que que é uma vida elevada, Mm, né? E acho muito interessante isso, porque pode ter tantas respostas, né? E eu acho que quando você convida a gente a refletir sobre o individual e, e a comunidade, o coletivo, eu acho que a resposta para o que é uma vida elevada vai muito, por incrível que pareça, mais para o coletivo, né? Que eu acho que a ideia de Deus, de Hashem, foi de fazer a gente para ver o Deus interno de cada um no outro, muito mais do que, mas muito, muito mais forte do que seguir os rituais, seria o respeito ao outro ser humano, né? Então, a evolução espiritual e uma vida elevada passa por isso, na minha mm, opinião, né? Os rituais funcionariam, o que que você acha disso que eu estou falando? Como verdadeiros post-its, para mm. nos lembrar da gente, da nossa capacidade, da nossa dificuldade de respeitar o outro como um Deus materializado, né? Não sei. Você concorda? O que que você pensa a respeito? Sí, claro, es que bueno, estamos hechos todos a imagen y semejanza de Dios, así que deberíamos tratarnos todos con ese respeto. Lamentablemente, bueno, no es así la mayoría de las veces, ¿no? Es como que Uhum, hay que estar muy consciente, uhum, muy consciente de, de- del estar hecho a imagen y semejanza para que uno pueda estar permanentemente cuidando al otro. Eh, es difícil, ¿no? Pero es una forma de vivir una vida más elevada, como vos decís, ¿no? Yo uhum, creo. Trabajar sobre eso es elevarnos también espiritualmente. uhum, Difícil, pero porque uhum. cuando nos llevamos todos bien está bárbaro, podemos hacerlo. Pero cuando hay algo que a uno le molesta de otro, ahí es el gran desafío, ¿no? Sim, Mm, isso mesmo. mm. Se cuide. Ah, suco de laranja, miel e própolis. Estoy en eso. Y antibiótico. Sim. Refuah Shlemah para Gracias, vós. gracias, Débora. Muchas Sim. gracias. Eu queria É, fazer só um comentário sobre o que falaram, que mesmo que depois que faz o ritual da Isha Sotá, o fake news já foi dito, né? Já foi feito, o estrago já foi feito. Uhum. Queria fazer um paralelo com o que estão fazendo com Israel nos Aham. últimos 2 anos, né? A gente tem visto tanta notícia sendo mentira a ser, mas não adianta, né? As pessoas continuam falando como se fossem verdades, por mais que foram desmentidas. Pois De é, fato, uma notícia falsa que é chocante, não dá para desmentir, né? sim, sim. Complementando o que o Dani está trazendo, tinha uma escola infantil aqui em São Paulo, chamada Escola Naval. Vocês lembram dessa escola? Que foi espalhado uma fake news que os donos da escola tratavam mal as crianças. Depois de 15 anos, ficou provado que nada disso era verdade. E o dono da escola sofreu um apedrejamento moral, físico, ele perdeu a escola, ele entrou em falência, perdeu tudo que tinha. E aí, agora não tem mais como re- reavivar tudo. 15 anos depois, nada ficou constatado, que era tudo mentira, né? Então, acho que tem muito a ver com isso que o Dani está trazendo, né? é. E fica bem claro, né, quando a Maru expõe no slide, né, essa questão de você primeiro olhar,
refletir, repensar sobre aquilo, porque às vezes quando você faz a ação, ela normalmente ela não volta atrás, ela não vai Volta retroagir. mais. E aí, às vezes, você tem perdas e danos muito fortes. É uma reflexão muito profunda, né? Uhum. É verdade. É. E eu gosto muito quando a gente faz, em Sutá, a gente faz essa comparação com o feminino, né? Com o novo, porque os textos mais novos, por rabinas mais novas, por estudiosas mais novas, elas acabam trazendo esse olhar, né, dessas releituras da nossa escritura, né, dos rituais, a valorização, a experiência das mulheres, né? Eu acho que isso é muito importante, que faz nós, como mulheres judias, também a pensar e a refletir melhor sobre como lidarmos com as situações do dia a dia, devido à quantidade de violências que sofremos, né? Seja ela Verdade. psicológica, seja ela institucional, e como vamos É, responder, como vamos nos reportar frente a esse desafio, né? é verdade. A gente Yo estava creo vendo. que, perdón, Não, discúlpame Débora, creo que esto no solamente nos habla a las mujeres, porque estamos hablando de sospecha, de desconfianza, y esto también pasa entre hombres o entre hombres Hombres, y mujeres, sim, ¿no? Entonces, por eso me pareció que es bastante universal, ¿no? Esto de cómo uno enfrenta esas situaciones de sospecha, ya sea que sospechen de uno como que uno sospeche de otros, ¿no? Este, cómo resuelve ese conflicto interno en principio, cómo actúa para resolver ese conflicto. Se enoja, se pelea, rompe el vínculo o trata de encontrar recursos para no actuar impulsivamente y sentarse a conversar y aclarar la situación. O sea, yo creo que vivimos en una época muy difícil por un montón de cosas, pero también por esto de la vertiginosidad, ¿no? Vivimos, o sea, todo es rápido, todo es eh, eh, instantáneo, inmediato, hasta los medios que utilizamos para comunicarnos suelen tener esa característica y eso también nos lleva a nosotros a actuar sin pensar demasiado, ¿no? O sea, uhum, so- la culpa no es de la herramienta, sino cómo la usamos, pero digo, favorece que uno sea impulsivo en la manera de responder, de comportarse. Entonces, bueno, también eso influye en cómo resolvemos los conflictos. sim, Entre ellos, por ejemplo, esto que nos plantea la Isha Sotá, ¿no? El tema de la sospecha, de la desconfianza, de los celos, que uno puede ampliarlo no solamente en una pareja, ¿no? Sucede en todos los vínculos. Y por eso a mí me movilizó mucho, no solamente porque tiene que ver con la historia con una mujer, sino porque lo trasladé a los vínculos en general, ¿no? Me parece que hoy en día no estamos dándole tanto espacio, tanta profundidad, tanto tiempo a construir y a sostener vínculos, ¿no? Y bueno, a mí me movilizó mucho por ese lado, entonces lo quise compartir. Por supuesto que se puede, de todas las historias de la Torah podemos sacar infinidad de cosas, ¿no? Para seguir creciendo. A mí me interpeló esto, será por el momento por ahí que estoy viviendo, pero eh, me pareció interesante para resaltarlo especialmente. ¿Y qué estoy dispuesta yo a hacer para resolverlo, no? A veces esto de perdonar o no perdonar, dejar, no dejar algo de lado en vez de hacer tanto hincapié en todo, o sea, ser más flexible. Bueno, eso por supuesto que si nos importa el vínculo, ¿no? Si no, no hacemos nada. Pero bueno, eso.
Eu não sei, eu te escutei, Maru, e fiquei pensando assim, qual que seria o nosso papel hoje como judeus, com essa guerra de narrativas que a gente escuta nas televisões, nas emissoras do mundo todo, uma narrativa contra Israel e vitimizando o povo de Gaza e vitimizando não apenas o povo de Gaza, eu tenho até compaixão pelos civis, não se trata disso, mas vitimizando os terroristas do Hamas e com um presidente aqui, isso é mais para nós brasileiros, com um presidente que desonra a gente, que incita o ódio aos judeus, né? Então, essa narrativa, eu fico pensando, como é que a gente faz? Qual seria o nosso papel? Porque nem sempre o nosso interlocutor está disponível para ouvir a nossa narrativa, entende? Eso mismo te iba a decir, porque para poder actuar tratando de mejorar el vínculo, uno necesita que haya un interlocutor válido del otro lado, porque si no tenés quien te escuche, no sirve de nada todo lo que uno tiene para decir. Y Exatamente. en este tema puntualmente nos está pasando que no encontramos la vuelta, porque justamente hay gente con la que no se puede hablar, que no te oye. Entonces, si no está dispuesto a escuchar, no hay mucho que decir, ¿no? O sea, É. es Mas a difícil. gente precisa dizer, né? A gente não pode se calar. E, ao mesmo tempo, quem está disposto a nos ouvir Claro, é uma claro. minoria, entende? Pelo Mm, menos assim eu sinto, né? mm, Aqui no Brasil, o presidente da República, o Lula, hoje fez uma declaração pavorosa, dizendo que sí. os judeus se vitimizam, né, com essa história de Gaza. Então, é muito triste tudo isso para a gente, né? E chega a revoltar. Então, aí, quando a gente estuda uma paraxá dessa, onde a gente Mm, é convidado a pensar em que forma a gente pode fazer para não ser impulsivo, né? E para não. Especialmente no dia de hoje, é uma coisa que me causa perplexidade. Eu não sei para os demais como é que funciona. mm. É, Sí, bueno, eu sempre tento, Débora, pensar no baixo letramento que ele tem, a ignorância, a falta de conhecimento e sabedoria, para não para doer menos, sabe? Ele está Porque junto com o Macron, né, Thaís? Vamos devagar com o Andor aí, Então, porque ele está junto com o Macron, ele está junto com um monte de presidente até o Reino Unido anda meio assim, querendo cortar fornecimento de Sim. armas. Vamos devagar, vamos devagar. O Lula, Mas, pô, mas, gente, eu nesse queria lembrar aspecto vocês que a gente teve uma inteligência, palestra. Desculpa, Paulo, achei que você tinha terminado. não, digo assim, na questão de inteligência, o discurso dele é de ONU, cara, não é essa coisa aí, é isso aí, vamos aí. O discurso dele é de ONU, vamos devagar, né? É, é, aí a Gente, O gente meu eu queria lembrar problema uma coloca. palestra. a minha questão é a incitação ao ódio aos judeus, que a gente já viveu isso há 50 anos atrás, entende? Então, Então, esse é. gente, a gente teve uma palestra muito boa com um historiador num Kabbalat Shabbat há 2 semanas, e ele explicou pra gente, para mim era novidade, que pós Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, como ícone do comunismo, cria uma propaganda anti-sionista, inclusive produzindo aquele livro, Os Segredos dos Doze Sábios de Você Sião. sabe o céu. Sim, E aí, para mim, ficou claro por que que toda a esquerda, não importa se é a esquerda burra, se é a esquerda inteligente, compra essa ideia de Israel como ícone do imperialismo, como ícone do totalitarismo e tudo mais. Existe uma manipulação e um marketing, um mar de fake news que tem 50 anos já. Mais de 50 anos. Muito mais de 50 anos. Se não me engano, foi na década de 50 que eles começaram com isso. O livro é de 58, se eu não me engano. Enfim.
e a gente comeu bola, né? Deixamos essa propaganda acontecer e não fizemos nada contra isso. Agora, também existe a opinião, vou inclusive mandar no grupo um vídeo de um rapaz que ele fala isso com muita propriedade, que no fundo a gente não tem que ficar se defendendo. Quem quer falar mal da gente, que vai fale. Vamos continuar continuar falando. vivendo nossa vida. Pois é. E quando a gente fica se defendendo, a gente legitima a acusação deles. Tem esse lado, sim, eu acho. Mas eu acho que assim é perigoso. Dani, a minha questão é buscar o meio termo. Você entende? A Conib faz um trabalho muito legal de esclarecer o que é e o que não é antissemitismo, né? Agora, eu acho que seria muito plausível e muito benéfico um trabalho que nos ensinasse a responder. Você entende? Que a gente tivesse uma uniformidade na nossa fala. Tudo bem que existem diferenças individuais, levando em conta as diversas personalidades e tal, mas que a gente tivesse um padrão de fala, entende? Uma fala que fosse corroborada e coerente para todo mundo. Concorda comigo? Existe um movimento chamado Asbará, que é muito estimulado pelas entidades israelenses, pelas entidades judaicas, e a gente tem muita gente que pratica e faz Asbará muito bem feita aqui no Brasil. Asbará. Tem muitos grupos de WhatsApp, enfim. Acho que é uma questão de realmente ir atrás. É que o volume é muito grande. Eu recebo por dia pelo menos 15 mensagens com textos e notícias traduzidos, resumidos, informações do que está acontecendo. Mas é isso, né? A gente precisa se informar bem para termos resposta quando formos perguntados. Exatamente. Mas é isso que a Maru falou, quando alguém quiser ouvir, quando alguém perguntar. Eu falei isso. Quando alguém atacar, olha, desculpa, eu prefiro não conversar com você porque eu tenho lugar de fala aqui, você não tem, você não está disposto a me ouvir. Então, você só fala quando o teu interlocutor quer ouvir, quando é um diálogo, não quando é um monólogo, né? Exatamente. E olha, dos últimos 2 anos para cá, eu já tive muitas situações onde eu precisei falar da licença, já tive que ir embora de festa, porque as pessoas falam coisas, e aí eu só faço algumas perguntas. Falo, você sabe a história do que aconteceu ali? Sim. Você sabe dos tratados que foram oferecidos e não foram aceitos? Exatamente. Não me interessa. Aí eu falo, bom, se não te interessa, então você não tem que estar falando nada sobre isso, gente. Pois é. Você já não conhece sobre o assunto, né? E não se interessa sobre o assunto, só quer saber de atacar. Mas isso é construído pela esquerda. Infelizmente, Infelizmente, a gente tem essa questão, que eu não tinha essa noção, até a palestra que a gente teve com não me lembro o nome do menino. Marco, né? Eu não lembro o nome dele, infelizmente. Não é o do I Stand With Us, né? Não, naquele Kabbalat Shabbat que a gente teve, o de Fortaleza, o historiador que estuda. É Marco alguma coisa, eu sei quem que é, mas eu não lembro o sobrenome. Mateus, isso, Mateus. Obrigado, Oi. Silvia que lembra. Daniel, você tocou no ponto-chave, tá? É a necessidade, viu? A necessidade que cria essa situação toda, tá? A falta da pessoa ir buscar o que ele precisa. Então, ele entra na necessidade. Aí a necessidade ela é comprada. Entendeu? Aí cria esse problema todo. É a necessidade. É complicado. Isso acontece lá dentro de Israel, tá? Esse é o nosso desafio, né? Isso acontece lá dentro de Israel, tá? A gente viu na passeata que teve no Colorado essa semana, que a pessoa que ateou fogo nos participantes
Quando falaram para ele, você tá louco, o que você tá fazendo? Ah, vocês mataram um monte de crianças. Isso é o tal do libelo de sangue que o Mateus falou pra gente, que desde Roma eles falam que a gente mata a criança para usar o sangue para fazer matzá, né? Que horror. Absurdo. É, Que as horror. pessoas acreditam nisso, né? Por isso as perseguições, desde então, acontecem e continuam acontecendo. Mas, viu, Dani, o Pessoal, libelo de nós já sangue, estamos. posso Oi, falar um Paulo. pouquinho? Sim, O pode. libelo de sangue, ele tem uma É uma TV importância ligada. no antissemitismo em termos gerais, sabe? Para a esquerda, na minha opinião, contou mais a questão da Guerra Fria, sabe? Porque você havia dois blocos lá. Você tinha o capitalismo selvagem, cruel, e você tinha o socialismo, União Soviética, maravilhoso. Então, o que acontecia? A Rússia apoiava os árabes e os Estados Unidos Israel. Então, ficou associado àquela coisa de Israel, ele é imperialista, é o que a gente ouve todo dia. Nós estamos tomando a terra, nós estamos roubando território, nós estamos fazendo colonização forçada. Então, a esquerda vai mais por esse aspecto político, sabe? A associação de Israel com os Estados Unidos e, portanto, Sim. capitalista e colonialista, imperialista, né? Colonialista, imperialista, totalitarista. Exato. E o E ainda engraçado é temos que o único lugar que o comunismo funcionou de verdade foram nos kibbutzim em Israel, né? Pois é, É. Isso é é verdade. verdade. É verdade. É o único lugar do mundo. E aí eu falo para os meus ex-amigos conhecidos, hoje em dia, de esquerda, antissemitas. Passa Pô, aí. mas quem começou com tudo isso foi Israel, com os kibbutzim. Agora, Pois olha, só nos resta rezar, muita oração. agora deixa eu fazer uma pergunta. Moisés era de direita ou de esquerda? Completamente Social-democrata. Hein? Como é que é? Social-democrata. esquerda. Moisés era de esquerda? Moisés era de esquerda. Que de esquerda nada, rapaz. Moisés era de direita, rapaz. Não Não, perdoava, o não tinha judaísmo é perdão, de não. esquerda. Marx não inventou nada, ele só escreveu o que o judaísmo prega há muito tempo de uma forma mais sistematizada, mais Mais moderna. é, Uma releitura. a Gente, ideia de nosso amar ao horário já próximo deu. como a ti mesmo, a ideia de você não fazer nada esperando troca, de que o fim da mitzvah, que a recompensa da mitzvah é a própria mitzvah, isso tudo é um pensamento de esquerda. Então quer dizer que os mandamentos que nós recebemos é de esquerda? Eu leio assim, eu leio dessa forma, tudo comunitário, né? Como a Maru falou, o judaísmo, ela Sim, é Vamos mas rotular, não vamos apoiada rotular, no não. comunitário. Eu não estou Vamos falando que é rotular. comunista, estou falando que é de esquerda. Tá tudo Gente, certo. o papo está muito bom, né? Construtivo, aprendendo não, tá aqui certo. várias Acho que coisas, Viridiga, mas vamos a gente terminar por precisa aqui, né, também dispensar a Maru, que precisa descansar, que fez um esforço de estar aqui com a gente mesmo Obrigado, com Maru. doente, Obrigada, né? Maru. Toda Arabá. No, Muito gracias lindo. a ustedes y disculpen escucharme mi tos, no es muy agradable. Não Escuchar é el tono problema. de voz difónico tampoco. Espero que se hayan podido concentrar igual y hayan podido escuchar. Esta é lo muito buena. que bueno, Maravilhosa. Muy, muy, muy hermosa. después les comparto el PowerPoint así lo podés Sim, pasar. graças. Graças. Sim. Obrigado. Shavua Tov para todos. Vou sair, gente. Deixa eu só dar o recadinho. Não esqueçam que sábado tem serviço de manhã, Shaharit, né? E a gente se encontra na próxima quarta-feira, no próximo estudo. E semana que ótimo. vem, spoiler com o Dani. Ah, Ele? Vou ter que Ele? É você? muy Ele bien. sou eu. Prazer. Bueno, voy a Então conectar. não Dani. venho. Beijo, beijo. Tchau, boa Shavua Tov. noite. Boa Beijo, noite. obrigado, Maru. Boa Muy noite. bueno,